Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles teshuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva. Meu nome é Van Cler. Vamos fazer mais uma Parashá Hashavuá, que é a porção semanal. Estamos na semana número 4, baseado em Gênesis 18, versículo 1, até Gênesis 22, versículo 24. O título dessa porção é Vayirá, que quer dizer uma frase em hebraico que e ele apareceu. Como eu disse várias vezes, no hebraico, uma palavra, quando você acrescenta outras letras no final, no começo de uma palavra, muda, torna aquela palavra em uma frase. Aqui nós temos o Vav na frente da palavra, que é I, o Yod na frente de uma palavra que quer dizer ele, e o Ra, que quer dizer ver ou aparecer, o verbo ver ou aparecer, dependendo de como está sendo usado. Nessa porção, Vayirá foi traduzido corretamente como e ele apareceu. Está falando quando Elohim apareceu para Abraão de uma forma física. A palavra raiz dessa frase é Raá, que quer dizer ver, é o verbo ver. Também pode significar aparecer ou, como se diz, revelar algo, dependendo de como é usado. Como eu já falei várias vezes, o hebraico é um idioma super complexo e é difícil você traduzir qualquer uma palavra com uma só palavra nos nossos idiomas de hoje. Para aprender realmente o significado, o contexto, a gente tem que aprender como aquela palavra pode significar várias coisas e entender o seu contexto, que me leva, mais uma vez, a introduzir o meu canal para vocês. A razão que eu criei esse canal, o sonho que eu tive, a visão que eu tive quando eu criei esse canal, é para aprender o hebraico, para a gente estudar a palavra de Deus, as Escrituras, no seu contexto original, quando ele foi escrito na linguagem santa que é o hebraico. E eu fiquei surpreso o quanto isso me edificou, o quanto eu tenho aprendido, o quanto isso abriu os meus olhos para me entender melhor o Pai, o Criador, aquele que escreveu as Escrituras para se revelar ao homem. É uma carta de amor para a gente, e a gente só vai entender melhor o coração dele, a natureza dele, quem ele realmente é, entendendo como ele escreveu essa carta no seu contexto original. Se isso é algo que te interessa, primeiramente, muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo à nossa família, e vamos vir comigo nessa jornada, nessa caminhada de aprender o hebraico. Mas o aprender o hebraico é um bônus, né? Não é a razão do canal. A razão do canal e a razão de eu querer aprender o hebraico é para aprender a palavra de Deus, para aprender a palavra, as Escrituras, da forma original, para a gente se aproximar mais desse Criador lindo e maravilhoso. Se isso é algo que te interessa, e também eu vou ensinar o hebraico e grego aqui, quando eu tiver a oportunidade. Então, tudo isso é a razão desse canal. E se é algo que te interessa, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os estudos e falar com outras pessoas para a gente alcançar o máximo de número de pessoas possível. Eu falei com o Pai desde o primeiro dia, né? Eu estou fazendo isso por amor a Ele, porque eu quero conhecê-lo. E se ficar só eu aqui, eu e Ele já é o suficiente. Mas é claro que a gente quer o máximo de pessoas possível, desfrutando dessas coisas, aprendendo essas coisas, porque a gente aprendendo mais dele e caminhando da forma que ele nos ensinou. Quanto mais próximo de Deus você chegar, quanto mais próximo de Elohim você chegar, você vai ser abençoado. É impossível chegar diante da fonte de toda a vida, diante da fonte de toda a riqueza da terra e não ser afetado com aquilo, gente. É um convite que eu faço para vocês, é um convite que ele faz para vocês todos os dias, para a gente conhecê-lo melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa porção. Essa porção começa com Elohim aparecendo a Abraão de uma forma diferente. Ele apareceu de uma forma física para ele e compartilhou com ele uma refeição em Mamre.
aprendemos como Elohim se revela de uma forma mais clara, antes de algum juízo e destruição, porque o desejo dele, o coração dele não é sacrifício ou destruição, mas sim relacionamento, arrependimento e justiça. Estou falando do coração, a gente conhece o coração do Pai, quando a gente conhece melhor a Ele, a gente sabe que esse é o desejo dele, isso que ele deseja, isso que ele quer. Então, antes dele julgar, antes de vir alguma destruição, algum juízo, ele sempre se revela ao homem de uma forma mais clara e mais íntima, com a esperança do arrependimento, com a esperança da gente voltar para ele, ter chuva, voltar para ele, voltar para os caminhos dele, para o nosso próprio bem, gente, sempre para o nosso próprio bem. Ele nos ama, ele quer o melhor para a gente. Gênesis 18, versículo 2 diz o seguinte: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu de encontro a eles e curvou-se até o chão. A gente vê aqui que nesse versículo, as palavras, os verbos para viu, é essa palavra-chave, ra, é usado 2 vezes nesse versículo. E essa palavra homens aqui, para a gente entender que realmente são homens como eu, homens físicos na Terra, e não um ser espiritual ou algo flutuante, ou nada assim do sobrenatural. Era um homem físico, homens físicos. A palavra em hebraico é anashim, que é a plural do singular ish. Ish é homem em hebraico. Então, é a forma plural para a mesma palavra que foi usada para descrever Adão. Ou seja, para a gente entender realmente que eram homens que apareceram diante de Abraão. Essa palavra ra'á, que é revelar ou ver, está repleta nesta porção. Foi a palavra-chave que Elohim usou para falar no meu coração e trazer a mensagem desta porção. Os temas da porção, a gente vai explorar um pouquinho mais quem são esses 3 homens e entender o porquê que é importante a gente saber. Vamos ver a revelação que ele fez para Abraão e para a gente gente ver ele mais claramente e ver o que ele deseja. O desejo dele é justiça, não destruição. O desejo dele é o bem, nunca o mal. Vamos aprender uma lição sobre Sodoma e Gomorra e uma lição dos remanescentes. Sodoma e Gomorra é aquelas 2 cidades que todo mundo que já escutou sobre a Bíblia sabe a história de Sodoma e Gomorra, e você vai ficar surpreso o que a gente vai aprender do que aconteceu antes dessa destruição e o porquê que essas cidades foram destruídas. E também vai aprender uma lição muito importante sobre remanescentes. E por último, nós vamos falar a parte que eu mais gosto, né? Que a gente vai explorar o hebraico, proto-hebraico, que é o hebraico original, né? Existia o proto-hebraico, que é o primeiro hebraico, paleo-hebraico, que foi, como se diz, foi evoluindo a linguagem, né? E aí, por último, o que a gente vê aqui hoje, aqui na tela, que a gente vê essas letras, é o Evrit Katav, que é o hebraico de hoje. É o hebraico de hoje, como é escrito hoje, lá em Israel. É uma língua contemporânea, mas o original era escrito da mesma forma que os egípcios tinham a linguagem deles, que era com figuras, eram figurinhas. Cada uma dessas letras tem uma figurinha também, tem uma imagem que é simbólico dessas letras no original. E a gente tira lições preciosas e a gente vai ver como essas 2 palavras que pronunciam igual, Ra'á e Ra, e ver qual a diferença das 2, né? Ra e Ra'á, né? E a raiz dessa Ra'á é Ra também. Então, no hebraico, as 2 são Ra, mas elas têm significados totalmente diferentes, mas assim mesmo ainda são ligadas. A gente vai ver, muito interessante. Então, aqui vamos ver o primeiro versículo em hebraico, aqui é como se escreve em hebraico. Eu sempre procuro olhar no hebraico para a gente ver se tira ali alguma pérola, alguma lição preciosa
para o nosso tema, para o nosso estudo. Lembrando que nenhuma interpretação individual pode sair fora do original, né? Nos Hebreus, eles estudam as Escrituras em vários níveis de interpretação, mas uma das regras deles é que nenhum nível de interpretação pode sair fora do primeiro nível, que é o nível literal. Ou seja, eu falo isso porque é importante quando a gente está fazendo esse tipo de estudo, esse tipo de interpretação, a gente tem que lembrar que as Escrituras, elas respondem por si mesmas, elas mesmo confirmam essas verdades. E se a gente começar a sair muito fora, ou seja, viajar muito nessas interpretações, a gente pode correr o perigo de sair fora das Escrituras. Então, eu sempre lembro isso, gente. Todas essas interpretações que eu faço, que eu tiro desses pictográficos, ou que eu tiro dessas porções, continuam estabelecidos na verdade, no Torá, na palavra do Todo-Poderoso. E se sair fora disso, nós estamos em erro. Por isso que eu falo para você estudar e meditar você mesmo com o Espírito Santo e com as Escrituras. Escuta os estudos, aprenda dos estudos, mas sempre busque direto da fonte, tá? Eu não tenho nada especial em mim, eu não sou especial, eu não sou super inteligente. Eu simplesmente busco a Ele de todo o meu coração e busco muito para Ele me passar essas informações e aí eu passo para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei em alaranjado o Vav, que como eu falei é o E, né? E aí o ele, ou quem? Adonai, né? Adonai, que é o Senhor. Toda vez que a gente vê Senhor com letra maiúscula nas Escrituras, normalmente é o nome do Todo-Poderoso, é o nome do Criador. Não é um título, é o nome dele que a gente não sabe pronunciar. Muitos conhecem como Jeová, Yahweh, Jehová, Jeová, a gente fala vários nomes, mas ninguém sabe realmente pronunciar. Inclusive, os hebreus não falam o nome dele por respeito e reverência. E por não saber realmente como pronunciar e não falar errado. Na reverência de não tomar o nome dele em vão, então eles falam Adonai, que quer dizer Senhor em hebraico, ou Adonai quer dizer meu Senhor em hebraico, ou eles usam Hashem, quer dizer o nome em hebraico. Então eles usam, muitas vezes você vai ver eles falando Hashem, ou vai ver eles falando Adonai, mas normalmente nas Escrituras você vai ver que é o nome dele, o nome do Todo-Poderoso, identificando que é ele mesmo, é ele que apareceu. Então, Adonai apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré. A razão que eu coloquei Mamré aqui em hebraico, em azul, e destaquei essa palavra, porque todas as palavras, nomes, números, quando estão nas Escrituras, as Escrituras não desperdiçam palavras. Tudo que está ali tem um propósito, tem uma razão. Se a gente examinar e pesquisar, a gente vai ver que tem uma razão. Essa palavra mamré em hebraico quer dizer gordura ou força. Força é um lugar de força ou gordura. E ele estava na hora mais quente do dia. Eu achei interessante porque a palavra gordura é muitas vezes ligada a sacrifício, holocausto. Né? A gente vê quando o filho pródigo voltou, o pai mandou matar o novilho gordo, né? Porque as melhores partes do animal, a parte com gordura, era normalmente a parte que era oferecida a Adonai como holocausto, pode ser para gratidão, ações de graça, ou por pecados, para encobrir pecados, para propiciação de pecados. Mas era essa parte que normalmente era oferecida. Então, eu achei interessante essa palavra aqui, porque eu acho que o Abraão estava buscando o Todo-Poderoso. Ele estava ali fazendo sacrifícios ao Todo-Poderoso, holocausto ao Todo-Poderoso, e aí ele apareceu. Ou seja, ele não apareceu por um acaso. Ele não decidiu, vou aparecer lá hoje. Tinha um propósito. A gente vai ver outras dicas nessa porção que me leva a acreditar que Abraão estava celebrando a Páscoa aqui, né? Porque era um dos apontamentos do Todo-Poderoso. E você pode até perguntar, como assim ele estava celebrando a Páscoa, se a Páscoa aconteceu depois? A gente tem que lembrar que Todo-Poderoso, ele ensina as coisas ciclicamente. Muitas coisas que a gente pensa que veio da lei,
São coisas que já estavam estabelecidas e sempre foram estabelecidas por Elohim, e ele só vai nos ensinando e nos mostrando aos poucos. Um exemplo, por exemplo, é Shabat, o sábado. O dia de descanso foi estabelecido na criação, como a gente viu na porção 3 semanas atrás. Não foi na lei, já estava ali. A gente vê que Caim e Abel estavam fazendo sacrifícios e holocaustos a ele, Noé também fez. Todos eles ergueram lugares para fazer altares, né, para fazer sacrifício a ele. Isso é tudo antes da lei. A gente viu semana passada que Abraão dizimou ao Melquisedeque, que a gente aprendeu que é o rei da justiça, que era o sumo sacerdote. Então todas essas coisas já existiam. A diferença é que Elohim foi revelando para a gente aos poucos, no decorrer dos tempos. Mas não foi nada que ele inventou na hora, ele falou, de agora em diante, eu tenho uma ideia, de agora em diante. Não, não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que ele é eterno, que ele é todo-poderoso, ele conhece todas as coisas. Então não foi assim, agora eu vou inventar isso daqui. Não, ele simplesmente nos revela essas coisas aos poucos, mas sempre existiu e sempre vão existir. Então, eu imagino, pelas escrituras que eu li, pelas dicas que eu vi aqui, eu vou mostrar para vocês que eu acredito que Abraão estava celebrando um dos apontamentos do Todo-Poderoso, ou seja, ele estava naquela expectativa do Senhor aparecer para ele, de Adonai aparecer para ele. Só que eu não creio que ele estava na expectativa dele aparecer pessoalmente, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Quem são esses 3 homens? Os 3 homens misteriosos que apareceram diante da tenda de Abraão não eram pessoas comuns. Havia algo claramente diferente que Abraão reconheceu. Quem que eles eram? Será que Abraão sabia algo que a gente não sabe? Talvez, entendeu? Eles tinham algo que dava que as pessoas reconheciam quem ele era. Ló teve a mesma reação. As pessoas perversas de Sodoma e Gomorra também perceberam que eles eram diferentes, tinha algo diferente. Sim, eles eram homens, como falou ali nas escrituras, estavam ali em forma de homens, mas havia algo diferente neles. O texto indica que pelo menos um dos 3 homens era Elohim na carne. Aqui estão as dicas. Abraão os reconheceu como divino devido à sua reação. Quando os viu, saiu da tenda, da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. A gente tem que entender que os hebreus, os israelitas, eles não adoram qualquer coisa, eles não se prostram diante de qualquer coisa. Se ele se prostrou perante esses homens, é porque ele estava achando que ali tinham algo divino deles. Talvez não sabia que era o próprio Elohim ali, mas ele sabia que era algo divino. Então ele se prostrou diante deles. Isso está em Gênesis 18, versículo 2, segunda parte, né? Anjos sagrados, mesmo que possivelmente são reconhecidos por humanos como Deus, entre aspas, né, como El, como eu expliquei para vocês, como um ser com autoridade máxima naquele local, que a gente chama de El, e eles chamavam de deuses em letra minúscula, que a gente traduziu assim. A gente entende que esses anjos, os anjos sagrados, né, porque os anjos caídos sim, mas os anjos sagrados não recebem adoração. Olha só, Apocalipse 22, versículo 8 e 9 diz o seguinte: Eu, João, sou daquele que ouvi e vi estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés dos anjos que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então a gente vê que quando um desses seres, né, que a gente chama de anjos, recebem adoração, eles corrigem as pessoas que estão o adorando. E a gente vê ali, nessa passagem, que quando Abraão caiu aos pés deles adorando, eles não o corrigiu. Isso é mais uma dica que aquele realmente era o Todo-Poderoso, estava recebendo aquela adoração sem corrigi-lo. Ele chamou um deles de Senhor, mas ele chamou um deles de Senhor com letra minúscula.
Aí que vem o hebraico, é interessante a gente olhar no hebraico. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Gênesis 18, versículo 3. Por que eu falo ali aqui que estava meu senhor em letra minúscula? Porque ali no próprio hebraico está Adonai. Não está o nome do Altíssimo, como eu mostrei para vocês antes, mas estava Adonai, que quer dizer meu senhor mesmo, senhor. Então ele reconheceu que ali tinha uma autoridade, mas ele ainda não tinha certeza que aquela autoridade era o Todo-Poderoso. O que respondeu e conversou com Abraão, daqueles três, o que respondeu a Abraão e conversou com ele, continuamente se equivale a Elohim, ou seja, ele estava falando com aquela autoridade e falando como se ele realmente é o Todo-Poderoso. A gente vê no versículo 14, existe alguma coisa impossível para Adonai? E ali é o Senhor com letra maiúscula, no hebraico está o nome do Altíssimo ali, o próprio nome dele. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então ele está falando ali, será que tem alguma coisa impossível para o Deus Criador, o Todo-Poderoso? Eu vou voltar aqui na primavera e Sara vai dar à luz. Isso aqui foi uma das primeiras dicas, né? Mas olha, quando a gente continua lendo todo o capítulo, a gente vai ver isso repetindo, né? As escrituras aqui o identificou como Adonai, ou seja, o nome do Todo-Poderoso. Está no versículo 13. Mas Adonai disse a Abrão. Então ele estava conversando e aí as escrituras já chamou ele do Todo-Poderoso. Porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Então ali a gente vê que ele já estava sendo identificado como Todo-Poderoso na própria Escritura. Todo o seu diálogo sobre Sodoma com Abraão, nos versículos 17 a versículo 33, fala como se ele fosse o Todo-Poderoso, Adonai. Então, o nome dele ali falando, quando ele está dialogando com Abrão. Verso 33 diz que Adonai, mais uma vez o nome dele, partiu e os outros dois homens partiram para Sodoma para remover Ló e a sua família antes de destruir as cidades. Ali, agora, os outros dois homens já foram identificados como anjo, mas aquele terceiro que foi embora foi identificado como Elohim, tanto com os nomes em hebraico, que é o nome do Todo-Poderoso, mas também a gente vê isso com o seu diálogo com Abraão. Se você voltar lá e ler, você vai ver o que eu vi, e principalmente se você procurar no original, no hebraico, né? Então ali diz no versículo 18 e 33, tendo acabado de falar com Abraão, Adonai partiu e Abraão voltou para casa. Então ali, mais uma vez, está falando daquele homem, daquela pessoa física, e falou que ele, Adonai, ele foi embora, ele partiu. E no capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Então ali já foi identificado que desses três homens, dois eram anjos e o terceiro era Elohim na carne. Agora, espero que isso já deixou bem claro para você que Adonai Elohim veio na carne para comer com Abraão. Eu imagino que era Yeshua, porque Yeshua é aquele que veio à Terra na sua habitação humana, temporária. O Sukkot é uma habitação temporária, e simbolicamente é o símbolo do Filho, porque é ele que veio morar conosco, ele que vem em sua temporada, da sua habitação temporária para se comunicar com o ser humano, com o homem. E aqui, neste caso, ele veio para estar com seu servo Abraão. Para seu servo Abraão. Então, a próxima pergunta, né, se a gente já chegou a essa conclusão, é por que e para que ele veio e que apontamento era este? Como eu disse, eu acho que é a Páscoa. As Escrituras indicam que ele veio celebrar a Páscoa com Abraão, mesmo antes do seu estabelecimento no Êxodo e em Levítico. O verso 10 diz que
ele promete voltar na próxima primavera, né? Diz: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Em hebraico, a gente vê que a primavera é a palavra, como se diz, a frase Ka'et Hayad. Ka'et Hayad quer dizer tempo da vida. E os hebreus, eles usam esse termo para falar da primavera, que é o tempo que a vida volta depois do inverno, né? É o tempo de tudo renascer. Então, foi traduzido corretamente como primavera, mas no verso 14 fala que na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então, ele fala a mesma coisa, mas aqui foi traduzido como primavera. A palavra em hebraico lá é moed. Moed quer dizer apontamento. É a mesma palavra que foi usada em Levítico 23 para falar das festas de Elohim, das festas de Adonai. E a gente sabe que na primavera, a primeira festa é a Páscoa, e a segunda festa é dos pães ázimos, que é o Mazot, Shag Hamazot, desculpa, Shag Hamazot, festa dos pães ázimos, né? Então, a gente vendo que na primavera são essas primeiras duas festas, a gente vai ver mais algumas dicas aqui. No capítulo 9, verso 3, quando os anjos chegaram na casa de Ló, eles celebraram a festa dos pães ázimos com a família de Ló. Olha que diz no versículo: Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Como eu disse, nenhuma palavra nas escrituras são desperdiçadas, estão ali por um propósito, tem uma razão para elas estarem ali. Então ali fala: assou pão sem fermento, que é pão ázimo, né? Quando a gente vê a refeição que Abraão preparou para eles, falou que eles comeram bolinhos, né? Então não falou que era sem fermento. E tudo tem uma razão, isso que eu estou dizendo, tudo tem uma razão. Isso está em Gênesis 19, versículo 3, a segunda parte do versículo. Vamos ver Levítico 23, versículos 5 e 6, o que diz sobre essas festas, né? A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa de Adonai, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então, tudo indica que ele celebrou a Páscoa com Abrão, porque ali eles comeram pão ou bolos com fermento, e começou a celebrar as festas dos pães ázimos com Ló, né? Mesmo que são 7 dias, e podia ter sido qualquer um desses 7 dias, as escrituras indicam que foi a Páscoa com Abraão, devido ao fato deles terem comido bolinhos que normalmente é feito com fermento, ou pães com fermento. Olha a revelação, nós vamos agora ver a revelação e ver como ele se revela mais claramente e o que ele realmente deseja, que é a justiça, tá? O que é importante que ele veio durante a Páscoa? A Páscoa do Êxodo não iria acontecer ainda por séculos, né? Mas a gente vê que Elohim, ele se revela ao homem ciclicamente. Ele vai se revelando pouco a pouco, meado, pouco a pouco. Cada vez que passa um ciclo, ele se revela um pouquinho mais. E aí a gente vê os padrões se repetindo, as coisas se repetindo, esse ciclo se repetindo, mas cada vez ele vai se revelando um pouquinho mais. E a razão dele se revelar é para mostrar a sua natureza com um só propósito também: revelar ao homem quem ele é. Ele quer que a gente o conheça, ele quer que a gente o ame e o conheça da forma que ele é. Não da forma que a gente quer que ele seja, ou que a gente invente que ele seja, mas da forma que ele realmente é. Esse é o propósito. E quem que ele é? Ele deseja misericórdia antes de juízo. Ele prefere misericórdia do que juízo, tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que Deus lindo, maravilhoso, aleluia.
Ele não deseja julgar a gente. Ele tem paciência, ele está esperando e dando toda a oportunidade possível para a gente voltar para ele. Isso aqui é teshuva, isso aqui é arrependimento. Voltar para ele, voltar para os caminhos dele, voltar a fazer as coisas da forma que ele quer. E quanto mais próximo a gente chega dele desta forma, mais a gente é abençoado. Impossível a gente não se aproximar mais dele e não ser abençoado. Desculpa que eu vou beber a água, desculpa, licença. É praticamente impossível você seguir a ele mais próximo e não ser abençoado. Ele deseja justiça e amor antes de qualquer sacrifício. Oséias 6,6 diz o seguinte: pois desejo misericórdia e justiça, não sacrifícios, e conhecimento de Elohim em vez de holocaustos. Ele quer que a gente o conheça, e porque a gente o conhece melhor e entende as coisas dele, a gente pratica as coisas deles. E aí não tem necessidade de fazer holocaustos ou sacrifícios, né? O povo de Israel muitas vezes pela sua riqueza, e a gente às vezes por ter muita coisa, a gente pensa que só sacrificar ou só dar ou fazer algo em favor dele é o suficiente, mas não é isso que ele quer da gente. O que ele quer da gente é amor. Ele quer que a gente o conheça e o siga por amor, né? As Escrituras falam isso o tempo todo, que a única maneira que a gente pode demonstrar amor ao Pai é pela obediência. Por quê? Porque quando a gente realmente o conhece e o ama, a gente quer fazer o que ele deseja pra gente, porque é o melhor pra gente, né? Ele quer relacionamento antes de religião. Tiago 1:27 diz: a religião que Elohim, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuida dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo. Quando Yeshua falou para aquele jovem os 2 maiores mandamentos, ele falou: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo. É a mesma coisa. Essa religião, essa é a única religião pura e imaculada, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades, era amar o próximo. E não se deixar corromper pelo mundo é amar Adonai, é amar Elohim. Como que a gente ama a Deus de todo o coração, de toda a força e todo o conhecimento? Não nos deixando corromper pelas coisas do mundo, fazendo as coisas de acordo com o que Ele nos ensina, conhecendo a Ele. E se a gente se deixa corromper e misturar com as coisas do mundo, nós não estamos amando a Ele. Então, é profundo, mas é a mesma mensagem o tempo todo, é a mesma coisa, ele está falando a mesma coisa. Todos esses atributos são demonstrados antes do seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então ele demonstra essas mesmas coisas, esses mesmos atributos de uma forma mais direta nessa situação de Sodoma e Gomorra. A gente vê em Gênesis 18, versículo 32, que ele demonstra a sua misericórdia antes de juízo, quando ele está falando ali com Abraão sobre as pessoas, né? Então Abraão disse ainda: não te ires, Adonai, mas permita-me falar uma só mais vez. Permita-me falar só mais uma vez. Desculpa, misturei ali. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu, Adonai respondeu: por amor dos 10 não a destruirei. Então você vê ali que Elohim estava procurando um remanescente, estava procurando um mínimo número de pessoas possível para fazer uma diferença ali antes dele destruir aquele povo. Ele não queria destruir aquela cidade, ele não queria destruir aquele povo. Então ele sempre procura misericórdia antes de juízo. Justiça e amor antes de sacrifício. Gênesis 18, versículo 20 e 21 mostra sobre isso. Disse-lhe, pois, Adonai: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. É interessante que muitas vezes, né, nas escrituras e nos ensinamentos,
a gente fala de Elohim de uma forma mais pessoal para a gente entender. Porque ele é todo-poderoso, ele sabe todas as coisas. Ele não tinha que descer ali para verificar essas coisas, ele já sabia. Mas ele fala dessa forma para a gente entendê-lo, ele fala dessa forma para a gente compreender. Mas ali, mais uma vez, ele está mostrando que ele quer ver se realmente é isso, dando oportunidade e antes de destruir esse povo. E outra coisa, o amor e justiça, eles não podem existir separados um do outro. Se você ama alguém, você também ama a justiça. Você tem amor verdadeiro, você ama a justiça. Ali está falando que as acusações contra Sodoma e Gomorra chegaram aos ouvidos dele. Seria como se a gente escutasse que alguém estava sendo maltratado e fechasse os olhos. Isso não é amor, né? Se a gente ama, a gente faz justiça. Então, por isso que as pessoas são presas, por isso que existe justiça no mundo, porque sem justiça não há amor. A gente tem que julgar o mal, a gente tem que julgar, principalmente quando é contínuo e não tem arrependimento, a gente tem que julgar o mal para demonstrar amor. Então, mais uma vez, ele está mostrando ali sua justiça e o seu amor. Relacionamento antes de religião, lá em Gênesis 18, versículo 5, fala sobre isso. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam. Então a gente vê ali que o Criador de todas as coisas, ele quer relacionamento com seu povo, né? Ele desceu ali e parou para se relacionar com o povo, né? Jesus fala que está na porta do nosso coração batendo. E se a gente abrir, o que ele vai fazer? Entrarei e cearei com você. Porque quando a gente divide uma refeição, isso é um relacionamento. A gente está compartilhando aquela comida, aquele alimento, conversando, se conhecendo. Isso é parte de relacionamento. Então ali ele mostra que ele deseja relacionamento com seu povo, ele deseja relacionamento com seus servos. É lindo demais, esse Deus é maravilhoso, né? Imagina só, o Criador do universo deseja ter um relacionamento comigo e com você. É maravilhoso. Será que Elohim destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhanças pelo pecado do homossexualismo, como muitos acreditam? Eu mesmo acreditava isso, porque eu fui ensinado errado, né? A gente entende que na época que Abraão viveu, o homossexualismo e o pecado de sexo ilícito, o pecado de orgias, de bebedices, de usar drogas, era algo que era praticado pela maioria das religiões pagãs. A maioria do povo da terra praticavam essas coisas. Então não faz sentido que Sodoma e Gomorra foi destruído por essa razão exclusivamente. Claro que isso faz parte de tudo que estava acontecendo ali, mas a gente tem uma mania, vou dizer, uma mania de elevar esse pecado para mais alto. Não sei se é para a gente se sentir melhor ou para a gente se justificar ou até mesmo julgar as pessoas incorretamente, mas não existe uma diferença entre o pecado de homossexualismo ou qualquer outro pecado. Por isso que quando as escrituras falam a lista de pecados das pessoas que não vão herdar o reino de Deus, fala mentira, fofoca, todas essas coisas. Mas a gente, na nossa natureza humana, no nosso jeito humano de pensar, a gente sempre eleva esse e focaliza neste pecado como se fosse algo pior do que os outros. O meu ponto é esse, gente. Eu e você não somos melhores ou piores do que qualquer outra pessoa que pratica pecado. Nós estamos na mesma posição, no mesmo barco, e a gente todo precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos da misericórdia e graça do Todo-Poderoso. Então, não somente é injusto, mas é algo que não agrada o Todo-Poderoso, não agrada Elohim, quando a gente faz isso e focaliza em um pecado, principalmente se não afeta a nossa vida, para julgar o nosso irmão. Nós todos estamos na mesma posição, então eles precisam da graça de Deus da mesma forma que nós precisamos. E eles precisam do amor de Deus da mesma forma, né? E
Agora, estudando hoje um pouquinho mais, eu vi que o Elohim não julgou Sodoma e Gomorra por este pecado específico, como muitos acreditam. Se essa não foi a razão da sua destruição, qual que foi? Você vai ficar surpreso, porque eu também fiquei surpreso quando eu investiguei sobre isso. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50, diz o seguinte, de uma forma bem específica. Vai ser até difícil a gente acreditar, difícil eu acreditar, mas o pecado principal deles era orgulho e negligenciar os seus cidadãos, negligenciar os necessitados, os pobres. Esse foi o pecado que chegou aos ouvidos de Elohim. Não foi o pecado sexual, mas esse foi o pecado. Olha o que diz nas Escrituras. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas, dizendo, as outras cidades que estavam ali, eram 5. Eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Então, Adonai está falando ali através da boca do profeta Ezequiel. E ali ele fala a razão. Era pelo orgulho delas. Gente, muitas pessoas hoje em dia cometem esse mesmo tipo de pecado. Que a gente tem abundância, a gente tem riquezas, e ao invés de investir essas coisas para ajudar o próximo, para ajudar os que estão necessitados, a gente vê às vezes necessidade das pessoas diante da gente e não faz nada. Esse foi o pecado de Sodoma, gente. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra e das outras cidades ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pratica esse mesmo tipo de pecado. E mais uma vez, ali, Elohim está mostrando o seu coração, a sua natureza e o que ele realmente pensa. Ele julgou aquelas cidades por amor a outros, não para mostrar ou provar um ponto, ou ser durão, entendeu? Ele fez aquilo por amor a outros, porque essas injustiças estavam chegando aos ouvidos dele. Os livros, como eu disse, os pergaminhos de Assar e pergaminhos de Jubileu, falam mais detalhes do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E fala de tanta injustiça social, muita coisa que estava acontecendo, injustiça social, e como eles eram uma classe mais elevada, de mais pessoas com mais bens físicos, ricos mesmo, e não queriam que os pobres contaminassem a cidade deles. Então eles faziam muitas coisas para manter as pessoas oprimidas, mais oprimidas ainda e fora dali. Então a gente vê que até o ato de julgar ali, até o ato de juízo que Elohim fez contra essas cidades foi por amor às pessoas que precisavam mais, as pessoas que estavam por baixo, as pessoas necessitadas. Essa injustiça que estava acontecendo foi o clamor que chegou até os ouvidos de Elohim. Em Isaías 1, versículos 1 a 15, é um paralelo que Elohim está comparando Israel com Sodoma e Gomorra. Você pode depois ler no seu contexto. O versículo 16 e 18 são os que a gente mais escuta, né? Principalmente o 18. Vou ler aqui o que ele falou, o contraste como ele instruiu Israel para não ser como Sodoma. Lave-se, limpe-se, removem as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busque a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venha, vamos refletir juntos, diz Adonai. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1, versículo 16 e 18. Aqui é um daqueles versículos que a gente ama falar, né? A gente fala o tempo todo. Mesmo que seu pecado seja como escarlate, vai se tornar... Mas a gente não lê o contexto. Como é que o pecado da gente vai... Como é que Adonai quer que a gente se aproxima diante dele para o pecado da gente ser redimido, lavado?
Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. É isso que a gente tem que fazer. É isso que ele está mandando a gente fazer. Por isso que ele fala, venham, vamos refletir, vamos pensar no que eu acabei de falar. E aí ele vai nos purificar. Claro que agora a gente sabe muito bem, e por isso que a gente usa esse versículo, que nós somos justificados, santificados, lavados pelo sangue de Yeshua. Mas nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos salvos para fazer estas coisas, para fazer estas obras. É interessante, não? Parece que está contradizendo, mas não está. Nós somos salvos, se a gente realmente crê no sangue de Yeshua, e nós cremos que a gente é salvo por esta graça, por este amor, é impossível não agir de forma diferente, é impossível a gente não fazer estas coisas. Então, a verdade é que a obra não nos salva, mas a evidência que somos salvos. Não sei se você entendeu, espero que sim. Praticar a justiça é equivalente a conhecê-lo. A gente conhece ele quando a gente pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Viver de uma forma justa, praticar a justiça. Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso o que significa conhecer-me, declara Adonai, falando pela boca do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 15 e 16. Então, fazendo essas coisas é o que significa conhecê-lo. Uau, é equivalente a conhecê-lo. Vamos ver o que Yeshua diz a respeito dessas coisas. Ele falou a mesma coisa. Eu falo isso o tempo todo, porque a gente tira as coisas do contexto. Yeshua não vem ensinar nada novo. Ele veio falar e esclarecer o que já foi falado, o que já está escrito no Torá. Yeshua vivia o Torá, pregava o Torá. Ele veio para cumprir o Torá. É interessante. Então, a gente vai ver o que ele falou ligado a tudo isso que a gente aprendeu. Então, o rei, que é Yeshua, né, ele falando aqui com uma parábola, né, depois que foi separado os justos do injusto. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, bendito de meu Pai, recebam a coroa do reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitado de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que vi você com fome e demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia. Tudo que a gente fizer por amor a Elohim, aos menores, qualquer um neste mundo, as pessoas que estão necessitadas, passando por estas coisas, é como se a gente estivesse fazendo diretamente para ele. Então, como eu disse, fazer essas coisas é conhecê-lo, fazer estas coisas é servi-lo e conhecê-lo de verdade. Se você não faz essas coisas, não se importa com essas coisas, você deveria examinar o seu próprio coração, examinar as suas prioridades e lembrar que esse é o propósito da gente ser salvo. Nós não somos salvos para criar o nosso próprio reino, para juntar riquezas, para criar o nosso império na terra. A gente é salvo para fazer parte do reino dele, para servir um ao outro, para demonstrar o amor dele e conhecê-lo cada vez mais. Sodoma e Gomorra, nós vamos falar agora das lições dos remanescentes. A paciência e desejo de Elohim de não julgar Sodoma é evidente na sua conversa com Abraão, que está em Gênesis 18, versículo 23 a 33. Você pode depois ler o contexto com calma,
mas é uma mensagem importante sobre remanescentes. Abraão estava negociando com Elohim a respeito de não somente livrar os justos dali, mas também toda a cidade com eles. Ele falou no versículo 24: e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? E Elohim, Adonai, nosso Elohim, ele respondeu desta forma, no versículo 26. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então a gente vê a importância dos remanescentes, das pessoas justas. Às vezes são essas pessoas que estão guardando a ira de Deus, prolongando o julgamento, o tempo do julgamento vir sobre a terra para todo mundo. Essa negociação continuou com Abraão até chegar 10 justos antes de encerrar. Então, Abraão falava, e se encontrar 45, e 40, e foi abaixando até chegar 10. Por que Abraão não continuou até chegar uma pessoa, um justo? Sabendo que Ló morava na cidade e que ele era justo. Né? Se Abraão continuasse até um, será que Elohim, o Todo-Poderoso, ia poupar a cidade por um justo? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, sobre Ló. Mas livrou Ló, homem justo. Essa é a parte que eu queria dar ênfase aqui, que ele era um homem justo. Ele não é um homem perfeito que seguia todos os caminhos de Elohim, mas ele era justo. E que se afligia com procedimento libertino do que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então a gente vê, claro, ele estava ali por escolha, né? Ele morava ali por escolha. Mas a gente vê que ele era um homem justo e que dentro do seu coração, da sua alma, ele ficava atordoado com as coisas que ele via e ouvia ali naquela cidade. Muitas vezes nós também, vivendo neste mundo, às vezes a gente se sente dessa forma um pouco, né? Abraão entendia que existe um número mínimo de pessoas justas que são necessárias para afetar as pessoas do mundo, as pessoas e o mundo, né? Como vimos na lição na Arca de Noé, Noé e a sua família, que era um total de 8 pessoas, não foi suficiente para mudar o mundo, mesmo que ele teve mais de 100 anos para pregar arrependimento e justiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Mais uma vez, eu queria dar ênfase nessa parte aqui, que Noé era um pregador da justiça e mais 7 pessoas. Então, a gente viu que Noé estava fazendo a sua parte, estava pregando justiça, vivendo de uma forma justa, mas não fez a diferença. Então, tanto Abraão como Elohim sabia que tem um número mínimo de pessoas para influenciar outros, para influenciar o mundo. Inclusive, na cultura hebraica, eles nem iniciam nenhuma reunião, nenhuma oração, sem ter no mínimo 10 pessoas que eles consideram justas ali. Eles entendem esses preceitos, esses ensinamentos do Todo-Poderoso. Se não tiver 10 pessoas justas ali, eles nem iniciam a reunião. Eles cancelam a reunião e marcam para outro dia. Mas tem que ter no mínimo 10 pessoas justas ali para eles prosseguir nas suas orações e nas suas discussões sobre as coisas de Elohim. Muito interessante isso. 2 lições práticas que eu aprendi sobre remanescente neste capítulo. Uma é que você faz a diferença. Sim, eu e você que está escutando esse vídeo no YouTube, que às vezes você pode pensar que você é a única pessoa que está procurando fazer a coisa certa e viver uma vida justa, e você pode pensar, eu sou insignificante, eu não vou conseguir. Saiba que você é muito importante para o reino de Deus, que você faz uma diferença. Imagina só, se tiver 10 pessoas justas no mundo hoje, dando um exemplo, né? E você é a 10ª pessoa e você desistir, você pode ser aquela pessoa que vai
trazer o juízo de Deus sobre a terra. E também o contrário também é verdade. Se existir 9 pessoas justas e você se arrepender e começar a andar diante de Elohim justamente no seu caminho reto, você pode ser aquela última pessoa que estava sendo necessária para fazer a diferença e mudar a sua família, a sua comunidade, a sua igreja, as pessoas ao seu redor e, enfim, o mundo. Então a gente vê como é importante uma pessoa. Elohim sempre usa o mínimo número de pessoas, é sempre poucos os remanescentes. Então, lembra-se disso e saiba que você faz a diferença, sim, no reino de Deus, viu? Não desista, você faz diferença. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, na segunda parte, eu queria fazer um ênfase aqui. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você faz diferença, sim, no reino de Deus, viu? Não desista. Continue seguindo, continue buscando e fazendo a sua parte. Se julgamento e destruição chegar, os justos são poupados. A segunda lição dos remanescentes, né? Se chegar ao ponto que vai vir, sim, a julgamento, vai vir a ira de Deus julgando o mundo, saiba que os justos vão ser poupados dessa ira. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Elohim por meio dele. Existe uma diferença entre ira e raiva, já expliquei isso antes. Ira é uma raiva justificada. Deus não tem raiva de ninguém, porque raiva, as pessoas às vezes querem vingança, mas a ira não está procurando vingança e sim justiça. Né? Eu dei um exemplo que é um pouco duro de escutar, né? Mas vamos supor que uma pessoa que você ama é estrupada. Quando você quer justiça pelo aquele ato que aconteceu ruim, você não está com raiva daquela pessoa, você quer justiça, você tem uma ira, é uma raiva santa. E o Todo-Poderoso somente sente ira e não raiva. Então, quando ele julga o mundo, é porque tem uma justa causa, foi algo que aconteceu justificado para ele fazer isso. Mas o Todo-Poderoso poupa o seu povo, poupa aqueles que são justos, que estão andando diante dele retamente dessa ira. Não de tribulação, viu, gente? Tem diferença. Tribulação todo mundo passa. Justo e injusto passa por tribulação, tá? Deus não ira a gente das coisas que acontecem no dia a dia no mundo, mas ele vai livrar o seu povo da sua ira, naquele momento que ele realmente vai julgar, não coisas que acontecem, mas não coisas que acontecem. Deixa eu arrumar aqui a minha tela, não sei o que aconteceu. Nós tivemos alguns problemas técnicos, não sei se você percebeu, mas eu cortei o vídeo e tive que recomeçar. Então, aqui estou de volta. Então, ele não poupa as pessoas de tribulação, e sim da ira dele. Tribulação que acontece no dia a dia, por causa das coisas ruins deste mundo, das coisas más deste mundo, todos nós passamos tribulação. Mas a ira é quando vem direto do trono, vem direto dele, é ele que está fazendo algo, então vem direto dele, é o julgamento dele, ele poupa a gente da sua ira. Vamos ver o que diz as Escrituras sobre isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18, diz o seguinte: dizemos a você pela palavra de Adonai que nós que estivermos vivos, os que ficaram até a vinda de Elohim Yeshua, nosso Deus, nosso Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Elohim, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Então a gente vê aí que ele, no momento do seu julgamento, na sua volta, ele vai nos levar com ele, vai nos tirar desta terra. Mas não antes.
Mateus 24 é um capítulo que você pode ler para você entender. E é da própria boca de Yeshua, dizendo que nós vamos passar por tribulações, que muitas pessoas vão morrer por nome e por amor dele. Mas quando chegar a vez de ter a ira do Todo-Poderoso, e essas tribulações vêm do mundo, tá? São coisas que são... Porque o mundo odeia o povo de Deus, o mundo odeia a Deus. E quando eu digo o mundo em geral, né? O sistema deste mundo, o anticristo e o sistema deste mundo, eles odeiam aqueles que servem Elohim. Então, tribulação vai vir de lá, vai vir das coisas do mundo, vai vir das trevas. E nós vamos passar por muitas dessas tribulações. Mas a ira de Elohim vem dele quando ele for julgar a terra. E isso nós não vamos passar. Aí sim nós vamos ser arrebatados. Eu não sei quando e nem como, mas isso eu tenho certeza. Que nós vamos ser arrebatados quando ele for julgar a terra. Então agora vamos falar da parte favorita, da que eu mais gosto. Sempre gosto muito dessa parte da porção, porque a gente estuda o pictográfico do hebraico. E aqui nós vamos aprender sobre a palavra Ra'ah e a palavra Ra, e ver qual é a diferença. Às vezes o som é a mesma coisa, você vê que é escrito um pouco diferente. E são duas palavras totalmente diferentes, mas são ligadas. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 19, diz o seguinte: peço que Elohim, do nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós recebemos o espírito de sabedoria e revelação para quê? Para a gente ter pleno conhecimento dele. O propósito do nosso conhecimento, da nossa sabedoria que nós recebemos dele, é para conhecê-lo melhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam e a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu coloquei ali em vermelho a palavra olhos, porque está falando olho do coração. Para a gente entender o que eles estão dizendo aqui, a gente primeiro... Quando as escrituras falam de coração, ele não está falando desse órgão que bombeia sangue no nosso corpo. Está falando dos nossos desejos e do nosso conhecimento. Quando fala do coração nas escrituras, não está falando desse órgão, está falando disso. E os olhos do coração é a entrada do coração, né? Os olhos é de onde entra, onde a gente vê as coisas, e as coisas são reveladas para a gente. E a gente tem conhecimento e vê as coisas como elas são. Então, baseado nessas ilustrações, aqui são essas mesmas palavras escritas aqui em maior, nós vamos ver o pictográfico dessas palavras. A primeira letra é a mesma nos dois lados, né, que é a letra Rosh. Resh ou Rosh, dependendo do seu contexto. Rosh, como já explicamos em outros estudos, quer dizer cabeça. A cabeça, literalmente, de uma forma... de pronome, está falando de cabeça. Na forma de simbólica, está falando de um líder, né? Como Jesus é a cabeça da igreja. Não quer dizer que ele é literalmente uma cabeça, né? Ele é o líder da igreja, né? A cabeça da classe, o cabeça é a pessoa que está na posição mais elevada, é o líder, né? E também fala de uma pessoa importante, pode ser um rei, um príncipe, uma pessoa importante. Então, essa letra, simbolicamente, fala destas coisas. Fala cabeça, líder e pessoa importante, uma pessoa de importância. Agora, a segunda letra aqui da palavra Ra'ah é o Aleph. Já estudamos também em outras porções. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Simbolicamente fala do pai. Tanto a palavra Av, que é pai em hebraico, como Elohim, que é deuses ou todo-poderoso em plural, começa com a letra Aleph e fala sobre o Pai. E também fala sobre força. Simbolicamente, a gente vê que o pictográfico é a cabeça de um boi, e o boi que era um símbolo de força naquela época, símbolo de prosperidade, símbolo de estabilidade, né? A gente lembra que
é o boi que puxa o arado para arar a terra com a sua força. Então, todas essas coisas são ligadas à força, ao Pai, estabilidade. A letra Rei, que é a quinta letra do alfabeto hebraico, está falando sobre contemplar algo. Algo vai ser revelado para a gente prestar atenção. Eu acho legal porque o próprio som da letra, né, fala Hey, tipo assim, Hey, presta atenção. Hey, tenho algo para te mostrar. Hey, tenho algo para te revelar, né? E então a letra Rei fala sobre isso simbolicamente, né? O seu pictográfico é um homem assim, tipo assim, presta atenção. A gente vê na própria figurinha, um homem, tipo assim, chamando a atenção, falando para você prestar atenção. O Ayin, que é essa letra que parece um Y, o símbolo dela é um olho. É interessante porque até, eu estou falando, a forma das letras, o pictográfico, é tudo ligado, né? Tipo, o Ayin é como se fosse o homem fazendo assim. Você vê uma mão fazendo assim, apontando para dois olhos aqui, como se fosse um olho, o outro olho, e você vê a pessoa apontando. Estou vendo você, estou observando, estou prestando atenção. Então, simbolicamente é um olho. A gente vê que literalmente a palavra Ayin quer dizer olho em hebraico. Mais uma vez, literalmente quer dizer olho em hebraico, Ayin. E simbolicamente pode ser ver, o verbo ver, ligado à sabedoria, conhecimento, entendimento, todas essas coisas é ligado no Ayin. Então, aqui olhando o pictográfico, a gente já pode tirar algumas coisas dessas palavras. Então, Ra'á, por exemplo, contemple que Elohim, o Pai, vai revelar algo e te dar sabedoria. É uma das coisas que a gente pode ver nessa palavra. Também que toda boa sabedoria vem de Elohim, quando ele nos revela essas verdades. Quando a gente procura a sabedoria do Pai, ele nos revela as coisas que dá o fruto da vida, que nos dá vida, são coisas boas. Agora, no outro lado, a gente vê aqui que o conhecimento do homem, o olho é simbolicamente conhecimento do homem e do mundo, leva para o mal. O interessante é que a palavra Ra, em hebraico, quer dizer mal. Essa palavra aqui quer dizer mal. Eu não falei até agora o significado da palavra, porque o pictográfico já fala isso, né? Ra'á quer dizer ver, e o que está imitando ou seja, é um entendimento, a sabedoria. O que imita essa sabedoria, o que imita ver, é o mal. Mal. Então a palavra Ra quer dizer mal. Inclusive o rei do Egito, que se chama Faraó, Faraó é a boca do mal. Por isso que tem o Ra no meio. Ra, Ra de Faraó é o mal, e o Pei é a boca. Então Faraó é a boca do mal, porque ele era um caminho de onde o inimigo usava para falar coisas contra Elohim, usava ele para se opor a Elohim. Então ele era a boca do mal, ele era um fantoche, ele era usado por esses deuses falsos para fazer e falar coisas ruins, o rei do Egito. Então, conhecimento oculto ou do ocultismo vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente já aprendeu que só tinha duas árvores no jardim, tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa Elohim, a sua palavra, e a gente aprendeu semana passada que ele não tem trevas alguma, ele é só luz. Mas o conhecimento do bem e do mal tem luz e treva, mas o seu fruto é a morte. O seu fruto continua sendo a morte. Quando a gente olha o pictográfico, a gente vê uma imagem que deve nos fazer pensar sobre as coisas do mundo. É um homem com um olho só. Onde é que a gente já viu essa imagem? Vamos ver se você ainda não ligou as coisas, né? Que são as coisas do mundo. Eu vou te mostrar algumas outras imagens que mostram essa mesma figura no mundo. E por que será que acontece isso no mundo com tanta frequência, né? A gente vê deuses da antiguidade, tipo Odin, que é o deus que é o pai do Thor. Ele tinha só um olho. A gente vê até nos filmes da Marvel, tanto o Thor como o Odin perdeu um olho. Nimrod
perdeu um olho. A gente vê no Egito que tem o deus Ra, que é simbolicamente um olho também. A gente vê o olho no nosso dinheiro dos Estados Unidos, a gente vê o olho na maçonaria, a gente vê o olho em todos os lugares, todas essas coisas no mundo. Se ainda não é o suficiente, vamos ver, a gente vê todas as pessoas famosas na ciência, nos filmes, todas as pessoas num certo nível, né, de elite, todos eles tiram fotos tampando um olho, né? E será que é coincidência? Será que é só por acaso? Será que essas pessoas estão fazendo isso por moda? Ou será que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe? Será que eles estão simbolicamente mostrando algo que é parte do ocultismo, mas que eles conhecem? Será que simbolicamente eles não estão tentando falar algo para a gente, né? Ou mostrar algo um para o outro, para eles entenderem que eles fazem parte deste mesmo clube oculto, né? Não, eu não acho que é coincidência, né? Porque não é uma coisa muito comum. A minha vida inteira, antes de conhecer o Todo-Poderoso ou depois, nunca pensei em tirar uma foto assim. Mas é o que a gente vê o tempo todo, com frequência, na moda, na cultura, nos logos de empresas grandes, na televisão, no desenho animado. Gente, em tudo a gente vê isso acontecendo, e eu não acho que é coincidência. É o que a gente está falando dessa sabedoria do mundo, essas coisas do mundo, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos agora, com esse conhecimento, com esse entendimento, ver algumas escrituras que antes não faziam muito sentido, pelo menos não faziam para mim. Mas agora, com esse entendimento, veja como faz mais sentido essa escritura aqui. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 24 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo, são a vela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Elohim e ao dinheiro. Olha só que interessante, gente. Os olhos, como a gente está falando aqui, né? O nosso conhecimento, simbolicamente falando do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, é a luz do corpo. Se os nossos olhos são bons, ou seja, se a gente tem tendo esses conhecimentos das coisas de Deus, de Elohim, todo o nosso corpo fica cheio da luz dele. Como eu falei, a árvore da vida só tem um fruto, luz. Então, se você segue os entendimentos e as coisas desta árvore, todo o seu corpo está cheio de luz, o fruto é luz. Mas se seus olhos são maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Mas o que eu achei interessante é esse versículo aqui. Portanto, essa parte aqui. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando a gente come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo a luz dessa árvore é trevas. Mesmo a luz dessa árvore é trevas. E o fruto dessa árvore é a morte. Mesmo você fazendo coisas boas, fazendo coisas boas aos olhos do mundo, você está colhendo da fruta do conhecimento do bem e do mal, e o fruto vai continuar sendo trevas. Então, mesmo que se essa luz que está dentro de você vem das trevas, que tremendas trevas são. E aí ele fala mais claro, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode comer das duas árvores, ninguém pode seguir os dois conhecimentos, os dois ensinamentos. Ou você serve um e odeia o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. E aí aqui no final fala, vocês não podem servir Elohim e ao dinheiro, que é uma horrível, terrível tradução. Algumas versões não está traduzido como dinheiro. A palavra aqui em grego e em hebraico é mamon.
tanto em grego e em hebraico, que Mateus foi escrito nas duas linguagens, e é Mamon. Mamon era um deus de riqueza e prosperidade e tesouros dos caldeus. Interessante que era um rio dos caldeus, porque Abraão, como a gente aprendeu semana passada, saiu do Ur dos caldeus, da luz dos caldeus, falando da luz dos caldeus, né? Ele personifica prosperidade em oposição a Elohim. Então é um Deus que te dá riquezas e prosperidades, mas você tem que fazer o contrário do que Elohim ensina para você conseguir favor com este Deus. E mais à frente ele foi reconhecido como Moloque na Babilônia. Muitas pessoas sabem essas divindades, esses deuses falsos, né? Aqui tem uma figura moderna que foi desenhada deste deus Mamon. Nas bolsas de valores, eles desenharam esse deus, tipo assim, essas pessoas estão tudo adorando esse deus, tentando ganhar dinheiro por sorte e fazendo coisas terríveis pelo dinheiro, dedicando a sua vida ao dinheiro. Então, isso aqui é de um jornal mais moderno, não de hoje ou de ontem, né, mas não bem recente. Uma figura desse deus Mamon, né? Na antiguidade, ele era assim, né? Como eu falei, todos esses deuses, esses demônios, eles viveram de uma forma física, eles eram nefelins. Então a gente vê aqui uma foto de um gigante, esse gigante aqui era um Mamon, você vê que ele era gigante. E ele era próspero e ele dava a sua riqueza em troca de servitude, de escravos e de sacrifícios humanos. E depois que ele morreu, ele, como todos os Nefelins, tornaram-se demônios potestades e ele foi conhecido como Moloch. E eles faziam esses altares a Moloch e sacrificavam seus bebês queimados vivos, gente, queimados vivos nesses altares. Esses altares eram fornos e eles traziam seus bebês vivos ainda, chorando, colocavam ele dentro deste forno e deixavam o neném ali assando vivo. Eles até tocavam trombetas, as escrituras falam sobre isso, que eles tocavam trombetas para ninguém escutar o choro das crianças, os gritos das crianças e das mães que entregaram esses filhos para ser queimados vivos. É uma coisa terrível, não é à toa que Adonai, Elohim, odiava tanto o que essas pessoas faziam naquela época, em adoração a esses deuses. E quando eles faziam essas adorações, eles prosperavam financeiramente, porque, como eu disse, né, esses deuses, entre aspas, tinham certos poderes, tinham certas autoridades e domínio sobre certos locais. Né? Claro que agora, com Yeshua e o sangue dele, nós temos domínio sobre a terra novamente através dele. Mas naquela época, quem estava dominando a terra era o inimigo e os anjos caídos e os seus demônios e os seus nefelins. Então eles faziam isso para ganhar favor desses deuses. Agora também vamos ler mais um versículo que vai ficar bem mais claro com este novo entendimento neste contexto. Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9, diz o seguinte: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aqui ele estava falando, se a gente ler um pouquinho antes, ele trouxe as crianças a ele, então ele estava falando algo, usando as crianças como uma ilustração. Mas eu creio que ele estava ali falando de todas as pessoas que creem nele, porque ele estava ilustrando como nós devemos nos tornar como as crianças também. Confiar nele como essas criancinhas. Então, todas as pessoas que fazem uma pessoa que serve e crê no Todo-Poderoso tropeçar e desistir, serão cobrado um preço muito alto dessas pessoas. É algo muito sério, que ele leva muito a sério. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Aí fala, se a sua mão ou o seu pé fizer tropeçar,
corte-os e o jogue fora, é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Então aqui a gente tem que entender que está falando simbolicamente. A mão é sempre um símbolo de obras, das coisas que você faz. A gente faz as obras com as mãos. E os pés está falando sobre o caminho que a gente anda. Então, se as nossas obras e o caminho que a gente anda nos está levando a tropeçar e sair do caminho de Elohim, é melhor a gente cortar aquilo fora. Ou seja, se você tem um trabalho que te leva por um caminho que você não deve andar e te faz fazer obras que você não deve fazer, é melhor você perder aquilo, cortar aquilo fora e perder o benefício que você ganha daquilo, talvez financeiro, e viver diante de Elohim de uma forma justa, do que você ficar ali, prosperar financeiramente e ser lançado no fogo eterno do dia do juízo. É isso que está falando aqui. E o seu olho direito, e se seu olho direito fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Então, mais uma vez, aqui o olho, e aqui interessante falar o olho direito, né? Mais uma vez, eu estou falando essas seitas, essas mentiras do inimigo, eles estão sempre falando do olho direito, tampando o olho esquerdo, nas fotos e no seu simbolismo, falando do olho direito, porque o olho direito é o olho do anticristo, é o olho da providência, é esse olho que a gente vê o mundo inteiro falando e mostrando continuamente. Mas está falando do nosso entendimento, né? Do nosso conhecimento. Mais uma vez, se essas coisas que a gente está aprendendo nos tira do caminho de Elohim, é melhor a gente não aprender. Ou então, se a gente estiver aprendendo para ficar mais próximo dele, a gente pode aprender dessas coisas, mas não praticá-las, né? Então é isso. Espero que você tenha aprendido bastante juntamente comigo através do hebraico, que tenha esclarecido essas coisas para você. Gostaria de terminar falando uma mensagem mais positiva, né? A mensagem principal dessa porção é confiar nele, né? Nós temos aquele versículo que fala para a gente não confiar na nossa própria sabedoria, mas confiar na sabedoria dele, e ele endireita os nossos pés, né? Para a gente colocar a nossa confiança nas coisas dele e não confiar na sabedoria humana. Essa é a mensagem dessa porção, para a gente ver ele mais claramente, para a gente segui-lo mais intentamente e para a gente entender a ele mais claramente para fazer isso, né? Ou seja, Shema, né? A gente escutar, entender e praticar a sua palavra. Muito obrigado por ter participado desse estudo comigo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o canal e passar essa informação para outras pessoas. Eu desejo você uma semana abençoada, cheia de shalom, cheia de bênção, e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Todo-Poderoso. Shabbat Shalom. A gente se vê novamente, Deus assim permitindo, semana que vem. Até mais.